Oh meu Deus, nós nos reunimos para buscar a sua face e temos todos os motivos para nos sentirmos abençoados e gratos, porque o Senhor é bom, e se estamos aqui é porque tem nos sustentado e cuidado de nós. Nós te amamos muito. Pai, nesse momento eu peço perdão pelas nossas falhas e erros. Se nós falamos algo, fizemos, que tenha te entristecido, isso pode nos separar do Senhor, e eu não posso aceitar nenhuma divisão entre nós e o Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da igreja, tem misericórdia do Ministério Mudança de Vida, tem misericórdia de cada um de nós. Se pecamos, meu Deus, seja por pensamentos ou palavras, ações, omissão, não sei, eu peço que o Senhor nos perdoe. Perdoa, meu Deus, seja por omissão ou comissão, eu peço perdão pelos nossos pecados. Passa do teu sangue sobre nós, sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Lava cada um com teu sangue, ó meu Deus, lava, limpa os pensamentos, ó meu Deus, eu peço que o Senhor venha passar o teu sangue sobre os pensamentos e sentimentos, sobre o inconsciente, o consciente, o subconsciente de cada pessoa. Purifica, meu Deus, passa do teu sangue agora. Eu peço uma limpeza, aquele que se sente pesado, oprimido, que seja limpo, que seja liberto, que seja restaurado. Eu não sei como essa pessoa chegou aqui. Talvez emocionalmente abatida, espiritualmente, meu Deus, enfraquecida, eu não sei como ela está, mas eu peço uma transformação, eu peço uma mudança, uma libertação total, que o Senhor possa restaurar o espiritual de cada um, e transformar radicalmente. Meu Deus, que a palavra entre. Eu oro tanto por isso. Senhor, se há cegos e surdos espirituais, Senhor, dá visão e audição perfeitas, meu Deus, para que possam ver e ouvir de forma e receber a palavra de forma revelada. Que tenham um entendimento, que compreendam a palavra. Se há alguém que não tem compreendido a palavra, eu oro para que compreenda. Se não está vendo, não está ouvindo, não está entendendo, eu peço visão, eu peço entendimento, eu peço revelação, eu peço progresso, eu peço, meu Pai, tem misericórdia. Pai querido, que a Tua presença seja real nessa reunião. Que o Senhor venha, meu Deus, ao nosso encontro e que possa se manifestar de forma estrondosa. Eu peço que transformações radicais aconteçam nesta reunião. Nós não temos mais o ontem, não temos o amanhã, nós temos hoje, estamos aqui para te invocar, estamos te invocando e nós cremos no teu poder, nós cremos, meu Pai, que quando o justo ora, milagres acontecem, transformações acontecem, há diferença, meu Deus. Senhor, nós vimos diferença, e eu oro por diferença aqui hoje. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor venha mudar e transformar situações que estão aí paradas, meu Deus, problemáticas e impossíveis. Eu oro, meu Deus, para que vidas tenham respostas e que sejam poderosamente abençoadas e restauradas e restituídas, respondidas, fortalecidas, que o nosso clamor chegue até o céu. Que nós possamos conseguir agora atingir a sala do trono, que o nosso clamor chegue até o Senhor e que o Senhor envie respostas, meu Pai. Eu agradeço por tudo e repreendo todas as obras do mal, sejam elas quais forem. Eu repreendo agora todas as atuações demoníacas, tudo que se levantou contra cada um, contra cada pessoa que está nesse propósito, contra o propósito, contra nós, eu repreendo em nome de Jesus. Seja lá o que for, ciladas, armadilhas,
maldições, pragas, nós destruímos, desfazemos, quebramos no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Neste momento, Senhor, eu repreendo, seja inveja, olho gordo, maldades, pragas, palavras contrárias, opressão, perturbações, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. O teu sangue tem poder sobre nós, o teu sangue tem poder sobre a igreja, o teu sangue tem poder sobre o ministério, o teu sangue tem poder sobre todos que pararam para te buscar e invocar o teu nome. Cubra todos com teu sangue, visita nossos templos, líderes, nosso povo em todo lugar, todos que estão nesta fé, neste propósito, nesse espírito, e abençoa, transforma. É o que eu te peço com toda a força, que todos vivam milagres, em nome de Jesus. Eu consagro essa reunião ao Senhor, eu a entrego nas tuas mãos, e que todos saiam daqui abençoados, completamente abençoados e restaurados para a glória do teu nome. Nós glorificamos o Senhor e consagramos tudo ao Senhor. Obrigada, Deus. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? E é mesmo, diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2017. O Senhor me colocará por cabeça e não por cauda, e só estarei por cima, nunca por baixo, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Bom, segunda nós falamos, aliás, domingo, muitos exemplos de atitudes, de decisões. Segunda falamos de Nabucodonosor, como Deus falou com ele e a grande oportunidade que deu a ele. Vamos falar hoje de Beltsazar. Muito interessante essa história, e eu creio que nos instrui e tem o poder de nos alertar, de aumentar o nosso temor, nos levar para um outro nível. Vamos para Daniel 5, vamos ler, começar pelo 1. Certa vez, o rei Beltsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Beltsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então, trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas, beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do Palácio Real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido, ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço, será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Por quê?
porque era algo espiritual, que só poderia ser discernido e revelado por alguém espiritual. O que esse homem fez? Ele profanou, desrespeitou. Aquilo foi uma blasfêmia contra o Senhor. Ele estava numa festa de orgia. Nesses eventos, eles adoravam seus deuses com muita regada bebida e muito sexo. E ele teve a capacidade, ele cedeu para a loucura. Ele não precisava daquilo, mas aquilo revelou o nível em que ele estava, a falta de temor e de reverência para com Deus, era total, assim, ele não tinha temor algum, nenhuma reverência, absolutamente, porque ele era conhecedor de muitas coisas. Eu vou lendo aqui, você vai ver. Ele mandou buscar coisas que eram sagradas, consagradas ao templo do Senhor. Coisas que eram usadas para adoração ao Deus vivo, que um dia Nabucodonosor havia, ele pegou, quando ele foi a Jerusalém e trouxe muitas pessoas exiladas, dentre elas também ele levou Daniel e etc., e ele levou as coisas que estavam no templo, coisas preciosas, usadas para adoração ao Deus vivo, e aquilo ficava guardado. E ele foi bebendo, aquela inconsequência, aquela sensação de impunidade, aquele comportamento que muitas pessoas têm, aquele pensamento de que eu posso, comigo vai ser diferente, tudo bem, eu posso fazer o que eu quiser. E ele foi lá e pegou e usou tudo aquilo que era consagrado ao Senhor para adorar seus deuses, deuses de D minúsculo, e numa festa, uma festa pagã e imoral. Imediatamente, aquilo foi assim, Deus não pôde tolerar um desrespeito daquele. Ele excedeu, ele passou todos os limites. Porque as pessoas precisam tomar cuidado, o que acontece? Você vai abrindo para uma coisa, você vai abrindo para outra, e você vai perdendo o temor, a reverência, e vai. E você se convence, o diabo cega você de que você pode fazer o que você quiser. Enquanto ele estava, o pecado dele estava, ele estava pecando ele foi até um nível, ele estava vivendo, de repente ele passou todos os limites aceitáveis, porque ele desrespeitou a Deus. Quando ele pegou as coisas consagradas ao templo, ele usou coisas sagradas, usadas somente para adoração a Deus, que pertenciam ao Senhor, numa coisa promíscua, bizarra. Ele naquele momento, ele estava
o desrespeito dele para com Deus foi insuportável. E foi assim, imediato. Deus não pôde tolerar. Ele viu uma mão escrevendo algo na parede, que ele sabia, porque quando você está no erro, por que ele temeu tanto? Ele temeu porque ele sabia que ele estava errado. Todo mundo ficou alarmado, ele ficou alarmado, todos ficaram em desespero, mas ele foi o mais desesperado, quando viu aquela mão escrevendo na parede. Algo que ele não sabia o que era, mas como ele sabia o que ele havia feito, ele não sabia o que estava escrito lá, mas ele sabia o que ele tinha feito. Ele estava vendo algo assustador, eu não sei o que está escrito ali, mas eu sei que eu errei. Por que ele tremeu tanto? Se dentro dele, ele tivesse seguro daquilo que ele estava fazendo, ele não tinha ficado com tanto medo. Mas ele ficou desesperado, desequilibrado, porque ele sabia que ele tinha feito algo absurdamente inaceitável. Então, ele era consciente. Por que ele fez aquilo? Tendo consciência que era errado. Boa pergunta. Por que algumas pessoas, mesmo tendo consciência que algo está errado, que é errado, elas vão lá e fazem? Eu sei que é errado, mas eu faço assim mesmo. A falta de temor. A falta de temor tem desgraçado com muitas pessoas. Elas não precisam de mais uma mensagem. Elas já ouviram todas, mas elas nunca deixaram a palavra descer ao coração e causar nelas temor. É a falta de temor. Como eu ouvi alguém dizer um dia, eu perguntei, mas você pregava a palavra, você conhecia a palavra, você era conhecedor, por que você fez todas essas coisas? A resposta foi essa. Porque eu não temia Deus. Mas você falava a palavra. Mas eu não temia Deus. Mas você conhecia a palavra. Mas não temia o Senhor. E o temor do Senhor é a única coisa capaz de impedir uma pessoa de continuar no erro ou ir lá e praticar algo que é abominável aos olhos do Senhor. Ele temeu, ele ficou aterrorizado aqui. Diante disso, o rei Beltsazar ficou ainda mais aterrorizado, e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Por que todo mundo tão assustado? Porque lá dentro, eles sabiam que eu não sei o que está escrito lá, mas eu sei que o que eu fiz não é certo. Então a verdade é que lá dentro, as pessoas sabem que aquilo que é certo, aquilo que é errado,
e isso eu não deveria fazer, eu não deveria, não é certo isso. Não é certo fazer isso. No entanto, elas vão lá e fazem. Belsazar sabia que ele não podia mexer em coisas sagradas. Mas ele quis se mostrar para as pessoas. Talvez ele quis transgredir e mostrar que ele tinha uma coragem para fazer coisas que, na verdade, era uma grande estupidez. Ele quis se mostrar, ele bebeu e deu um passo que foi irreversível. Porque eu mostro para você que às vezes há coisas que você faz e há níveis de consciência, e aqui nós vemos que a maneira que Deus tratou com Belsazar, ele tratou com ele de uma forma que é próprio de uma pessoa que tinha um nível de consciência alto. Ou seja, ele sabia o que é certo e errado, o que é certo e errado, não é o que era, não, porque continua sendo certo e errado. Lá dentro é provável, a Bíblia não dá esse detalhe, mas pelo estado emocional em que ele ficou, lá dentro, ele sabia que não devia fazer aquilo. Mas sabe quando você passa por cima daquilo que você sabe que você não deve fazer? Você ouve a sua consciência falar. Você ouve lá dentro algo que vem com uma força. Não faça isso. Mas você passa por cima, cede aos seus impulsos, ao que você quer, o que a sua carne está pedindo. Quantas pessoas que agem como Belsazar? Elas sabem muito bem aquilo que elas não devem fazer. Elas sabem, elas já receberam a palavra, elas receberam conselhos, elas viram exemplos. No caso dele, à medida que eu terminar de ler, você vai ver, ele tinha um grande exemplo. Ele tinha presenciado, ele conhecia toda a história do Nabucodonosor, que foi muito maior do que ele. Não deu certo para o Nabucodonosor. Naturalmente que não ia dar certo para ele. Então ele tinha um exemplo monstruoso que era do Nabucodonosor. O que aconteceu com Nabucodonosor foi algo monstruoso. E ele tinha aquele exemplo. Então, ele tinha as ferramentas, ele tinha instrução, mas ele passou por cima. E esse tem sido um grande problema na vida de muitas pessoas. Essa falta de temor. A pessoa lá dentro, ela ignora aquilo que ela sabe que está escrito. O que você planta, você colhe. A semente que você usa aqui, você vai colher. Você planta uma coisa hoje, pode levar um tempo, mas um dia você vai ter que enfrentar isso. Uma coisa errada pode até durar um tempo, mas não a vida toda. Tudo que é errado diante de Deus vai vir à tona, vai desmoronar, vai fracassar. No final aquilo vai ruir. Todo castelo construído na areia, ele vai desabar. Todo
toda construção sem um bom alicerce, um dia uma tempestade mais forte virá e ela vai cair. O Beltsazar, ele revelou o que estava dentro dele, quando ele agiu daquela forma, a falta de temor, e que ele não havia aprendido nada com a história do Nabucodonosor. E você vê que o Nabucodonosor, ele teve o reino restituído. Porque Deus encontrou algo lá, em que ele deu a chance, ele quando voltou o juízo, ele se arrependeu e tal. Esse aqui, primeiro que nós não vimos nenhum movimento de arrependimento, como nós vimos na vida do Nabucodonosor. E depois nós vemos que o nível de consciência dele era alto. Isso porque ele já tinha presenciado a história do Nabucodonosor. Então, quando você já recebeu a palavra, tem exemplos, tem conselhos, você tem condições de discernir as coisas. Naturalmente, que se você ainda assim for dominado por seus instintos, por suas emoções, por seus sentimentos, e não obedecer a Deus, é porque você não tem temor a Deus. Porque quando você teme a Deus, você passa por cima do que for preciso. Porque o que te importa é Deus. O que nós temos aprendido? Que nós já estamos num nível, temos sido levados a um nível de entendimento em que não basta fazer o que é certo. Houve um tempo da minha vida que eu fazia o que era certo e estava certo. Aí um dia Deus puxou o meu entendimento, elevou o meu entendimento, me fazendo entender que fazer o que é certo não é o bastante. Eu preciso fazer o certo, com a motivação certa, com a intenção certa. Então agora eu sei que não basta fazer apenas fazer o que é certo. Eu tenho um entendimento, uma consciência, um nível de consciência mais elevado. Que se eu fizer o que é certo, com uma motivação errada, eu sei que está tudo errado. Com uma intenção errada, eu sei que está tudo errado. Então eu tenho isso dentro de mim. Quando a minha intenção e a minha motivação não está certa, eu já paro, porque eu sei que eu não vou a lugar nenhum com isso. Eu não vou ganhar nada com isso, eu não vou ter nenhuma recompensa disso, vai ser perda de tempo, perda de vida, e eu vou estar pecando contra Deus. Motivação e intenção erradas é pecado. Mas antes eu não tinha esse entendimento. Mas hoje eu tenho. Então não adianta eu ir lá e fazer uma coisa certa, todo mundo viu que está certo, mas eu sei que Deus está vendo que não está certo, porque apesar daqui fora estar certo, a atitude é certa, mas a motivação é errada e a intenção é errada, eu estou tentando atingir uma outra coisa, um outro propósito com aquela atitude. Eu tento mostrar uma coisa, mas a intenção é outra. O que me motiva a fazer aquilo não é o bem que parece ser. Então, se a minha motivação
intenção não são certas, não são corretas, eu sei que eu estou pecando. Mesmo fazendo tudo certo, e você vendo, as pessoas vendo, que é uma atitude linda, magnífica, encantadora, exemplar, surpreendente. Mas lá dentro, se o que me motiva, e o meu intento, o que eu quero atingir com aquilo, é uma outra coisa, eu estou pecando. Deus vai puxando a nossa fé, Deus vai puxando o nosso entendimento, Ele vai nos levando para um nível mais alto, porque Ele espera que os seus filhos cresçam, progridam, para que Ele possa investir cada vez mais e colocar muito mais, confiar muito mais nas mãos de cada um. Nas mãos do Nabucodonosor, quando ele passou por aquele período em que literalmente ele pastou e comeu capim, quando ele recuperou o entendimento e glorificou a Deus, reconheceu a Deus como Senhor, e ele viveu aquela situação por causa da arrogância e o orgulho dele, quando ele voltou, o reino dele cresceu, Deus prosperou ainda mais. Por quê? Porque aquele homem realmente se entregou e reconheceu a grandiosidade de Deus, a soberania de Deus. E esse homem aqui, o Belsazzar, acompanhou, ele sabia da história. E ele estava em desespero, porque ninguém, com toda aquela premiação, ninguém conseguiu dizer o que estava escrito lá. Porque era algo espiritual, só o espiritual discerne, e só alguém que realmente tinha o Espírito de Deus podia interpretar aquilo. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido, existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel, e ele te dará o significado da escrita. Assim, Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você, e que você é um iluminado com inteligência e sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem seu significado, porém, eles não conseguiram. Mas soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do reino. Uma coisa muito importante aqui. Daniel já era mais velho. E eu li até agora tudo que a rainha e o próprio Belsazzar falou dele. Ele era conhecido, e se você ler o que os reis em geral falaram do Daniel, todos falaram
nós encontramos na Bíblia a mesma coisa. Ele era conhecido pela excelência, ele era conhecido pela integridade, ele era conhecido como um homem espiritual diferenciado. E aí eu quero puxar lá para o Daniel, e lá para o Daniel 1, e mostrar para você o que é uma decisão na vida. Como a decisão do Beltsazar em pegar as coisas consagradas ao Senhor e usar na sua festa pagã. Mudou completamente a vida dele. Ali ele alterou o destino dele para sempre. E o Daniel, quando chegou na Babilônia, exilado, jovenzinho, há estudiosos que dizem que é bem provável que Daniel não tivesse mais que 13 anos. Então, longe dos pais, ele era da realeza, não era um menino comum, era de família rica, era um príncipe. E quando ele foi levado para estudar, ficar 3 anos, os primeiros 3 anos, era só para, ele ia fazer uma espécie de uma faculdade, um curso, para aprender tudo sobre as leis, os costumes, tudo sobre a Babilônia. Os mais inteligentes e capazes estariam com o rei, trabalhariam com o rei. E o rei mandou servir a esses rapazes nobres da realeza a comida dele, o vinho dele, o que havia de melhor. Mas ele sabia que aquela comida era consagrada a ídolos. Era uma comida espiritualmente, apesar de ser muito boa, era uma comida espiritualmente contaminada. E ele decidiu, com os outros 3 jovens, ele decidiu e contagiou os outros 3 a não se contaminarem com a comida do rei. Ali ele tomou uma decisão: eu não vou comer essa comida, porque isso vai me prejudicar espiritualmente. Aquela decisão ia custar a ele 3 anos, que ele decidiu, então se eu não vou comer da comida do rei, eu vou ter que passar legumes e água. Então, ele tinha que sacrificar 3 anos da vida dele, porque o curso duraria isso, a duração do curso era de 3 anos, e durante esse tempo foi dada uma ordem: eles vão comer da comida do rei. E abrir mão da comida do rei ia custar a ele era um sacrifício altíssimo. Passar 3 anos da vida se alimentando, bebendo água, comendo legumes, quer dizer, é só você imaginar. Sem contar que o Nabucodonosor era um homem que não aceitava numa mínima coisa ser contrariado. Então aquela decisão não ia durar para sempre, aquele sacrifício, mas você vê o que é você plantar no tempo certo, agarrar as oportunidades e fazer o que Deus espera de você naquela hora. Aquele é o portal se abriu. Eu não vou. Lá dentro, acredito que o Espírito Santo colocou nele: não se contamina com essa comida. Ele podia ter ignorado: eu sou jovem, estou exilado, perdi meus pais, estou em terra estranha. Poderia até ter se revoltado, porque que Deus deixou isso, e sei lá o quê. Como é que eu vou ficar sem comer essa comida? Eu não vou aguentar ficar legumes e água. Mas o Espírito Santo certamente colocou lá: não se contamina. E ele decidiu: não, eu não vou me contaminar. Isso aí vai me contaminar espiritualmente, eu não quero. O sacrifício era alto, mas não ia durar para sempre. Então, aquele passo de fé que ele deu ali, quando ele decidiu se abster totalmente de tudo aquilo que era
era maravilhoso. Fico imaginando o cheiro, toda a preparação, todos os dias um grande evento, porque o rei Nabucodonosor era o homem mais importante do mundo. Então cada refeição era um evento para ele. E ele sentiu o cheiro, talvez, daquelas carnes todas, e os assados e as coisas. Mas ele disse, não, eu não vou me contaminar. Pois ele pagou o preço, 3 anos da vida dele, a legumes e água. Só que no final dos 3 anos, ele recebeu uma recompensa tão grande, que não durou por um tempo, foi para toda a vida. O que Deus deu a ele foi uma inteligência 10 vezes mais. Ele era mais inteligente com os 3 jovens, 10 vezes mais que todos os outros que se alimentaram da comida do rei. E Deus ainda deu a ele, por ele ter influenciado e encabeçado aquela decisão, um poder de revelar e interpretar sonhos e visões. Ali, ele deu um rumo à vida dele para sempre. E ele em todo o tempo foi conhecido como um homem de Deus. Ele vivia, por isso que eu mostro aqui direto, ele vivia na Babilônia. Esse homem, nunca você não encontra, jovenzinho, ele já tomou a decisão de se abster daquela comida que ia contaminar. Quer dizer, eu não vou compartilhar disso, eu não vou me associar a isso, isso vai contaminar a minha vida espiritual, então eu vou pagar o preço que for preciso. Deus o recompensou, ele ficou 3 anos naquele sacrifício, mas no final, ele recebeu uma recompensa, um poder que ninguém tinha. Ele foi honrado, ele foi colocado como chefe, o líder de todos os magos e astrólogos, sobretudo. E dali ele só cresceu. Ele se tornou o homem mais respeitado daquele reino, e não apenas no tempo de Nabucodonosor, mas em todos os tempos, até o fim. Todos diziam a mesma coisa sobre ele, que ele era um homem extraordinário, diferenciado. E ele vivia onde? No centro da idolatria. Ele nunca deixou de temer a Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. Então, temor é uma coisa que independe de onde você está. Essa história de que é muito difícil servir a Deus lá no meu trabalho, lá na minha família, lá não sei aonde, é conversa fiada. Quando uma pessoa tem algo dentro dela, não importa, ela pode estar na Babilônia, no centro da idolatria, que ela não se corrompe. Daniel nunca se corrompeu, sabe por quê? Porque estava dentro dele, porque ele conhecia Deus e, consequentemente, ele temia o Senhor. E ninguém foi maior do que ele e respeitado por todos os reis como ele. Ninguém. Por que ele estava sempre lá em alta? O mais honrado, e todos precisavam dele. Toda vez que alguém tinha uma dificuldade, somente Daniel podia socorrer. Porque ele temia o Senhor. Porque havia um espírito diferente. Então, está aí a prova de que você não perde por realmente ter uma vida com Deus, temer a Deus e viver de forma diferenciada. Amém. Você não perde. Este homem nunca perdeu. Em todos os reis que passaram por ali, ele
ele era chamado, ele era uma presença desejada, ele era necessário, e a fama dele era a mesma. Tanto que numa situação, quando quiseram pegá-lo, tiveram que criar uma situação estúpida, para tentar pegá-lo na fé dele, porque na integridade, no caráter, ninguém conseguia pegar nada. Um exemplo de integridade e de caráter. Aquele tipo de gente extraordinária. E ele era chamado de um homem extraordinário, de inteligência extraordinária. Mas tudo começou com aquela decisão que ele tomou. Você vê o que uma decisão pode fazer por uma pessoa. Quando ele decidiu não se contaminar, agir de forma completamente diferente, pagar um preço alto, ele colheu durante toda a vida dele, porque Deus o abençoou grandemente, ele continuou crescendo naquele espírito. As pessoas que realmente assumem Jesus, assumem Deus na vida, servem a Deus de verdade, são pessoas diferentes em todo lugar. Aquelas pessoas que realmente temem ao Senhor, elas são diferentes. Onde elas entram, elas são vistas como diferentes. O comportamento delas é diferente. Ele mudou completamente a vida dele, quando ele decidiu, eu não vou me contaminar. Eu não vou contaminar minha vida espiritual. Você vê que uma decisão, num momento da sua vida, em que você poderia dizer, Deus vai me entender, Ele vai relevar. As pessoas que realmente levam Deus com seriedade, servem a Deus com seriedade, são pessoas diferentes. Elas têm uma vida diferente, um comportamento diferente. A presença delas é diferente. Tem muita diferença. Você sabe quando você está com uma pessoa que é apenas casca, religiosidade e imagem, e quando você está com alguém que é de Deus. É diferente. Você vê que aquele que realmente é de Deus, ele é uma pessoa só, ele é tranquilo, ele não tem máscara, não tem encenação. Ele é o que é, e a atitude e a presença dele contagiam. As atitudes, a presença são impactantes. De uma pessoa, às vezes ela fala. Mas como eu disse, palavras são baratas e é o nível mais baixo de comunicação, são as palavras. O mais baixo. Ele falou tudo isso do Daniel. E o Daniel disse isso aqui, no 17. Então Daniel respondeu ao rei, podes guardar os teus presentes para ti mesmo, e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei, e te direi o seu significado. O rei havia prometido uma recompensa imensa, ele falou, não pela recompensa, guarda para ti, não estou interessada nela, mas eu vou ler para você. Aí ele começou a dizer, ó rei, preste muita atenção nisso, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Quer dizer, ele foi bem maior do que você. Ele foi bem maior. Ó rei,
foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Ele foi bem maior que você. É isso que eu estava dizendo. Belsazar, Nabucodonosor foi bem maior que você. Devido à autoposição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele. E o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. A quem queria humilhar, humilhava. No entanto, com todo esse poder, quando o seu coração se tornou arrogante, diga, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, porque o orgulho faz isso com as pessoas. Ele endurece o coração, ele causa o endurecimento do coração e torna a pessoa arrogante. Onde há orgulho, a dureza de coração, a arrogância, a teimosia, e mais um monte de outros sentimentos miseráveis. Ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. No entanto, com todo esse poder e grandeza, quando ele cedeu por orgulho, o coração endureceu, se tornou arrogante, ele foi tirado da sua posição, arrancado. Foi expulso do meio dos homens, e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com jumentos selvagens, e a comer capim com os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina diga até reconhecer. Que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e põe no poder quem Ele quer. Mas tu, Belsazar, esse nós vamos ler juntos também. Diga, mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Diga, embora soubesses de tudo isso. Ele sabia de tudo. Ele sabia de tudo e não se humilhou. Sabe quando uma pessoa sabe, ela sabe tudo. Ela conhece a palavra, ela tem exemplos mil, ela já recebeu conselhos, ela sabe, e ela sabe, mas ela não é capaz de se humilhar e fazer o que é certo. Embora soubesse de tudo isso, você não se humilhou. Alguns sabem, já viram muitas coisas. Daniel está deixando claro, escuta, alguém que foi muito maior do que você, não passou, não venceu, quebrou a cara, se deu mal, pastou, comeu capim, até se humilhar. Você sabia disso, você conhece a história, e você achou que você ia passar, que você ia lá pegar as coisas consagradas, ia dar certo para você. Você achou. Algumas pessoas, elas acham. Você é o templo do Espírito Santo. Você foi consagrado ao Senhor. Quando você deixa o pecado entrar, você está profanando. Quantas vezes uma pessoa pega o que é sagrado e usa para o pecado? Foi isso que ele
fez? Ele pegou o que é sagrado, o que era sagrado, e usou para o pecado. Quantas vezes Deus abençoou pessoas, deu a elas um carro maravilhoso para elas irem pecar. Elas usaram o carro que foi consagrado, que elas trouxeram a chave. Jesus me deu esse carro, Ele me deu essa vitória. E o pastor foi lá, ungiu e consagrou o Senhor. Sabe o que ele fez? Ele foi embora. E não deu honra a Deus, e não deu prioridade a Deus. Quantas vezes eu vi gente que quando não tinham nada, eram fiéis a Deus. Mas depois que Deus as prosperou, elas pegaram todo o bem que Deus deu a elas e usou para o pecado. Agora, a casa que elas receberam, Deus deu meu apartamento maravilhoso, lindo, decorei, está lindo, pastor vem ungir, o pastor foi lá, ungiu, depois elas usavam a bênção delas para churrascadas e bebidas, e palavrões e piadas obscenas. E cadê Deus? Não. O domingo de buscar Deus era para farrear. No lugar que um dia foi consagrado a Deus. Você acha que vai passar? Tem que perder. Tem que perder mesmo. Tornou-se merecedor da sua destruição. Aí você vê a pessoa perdendo os bens, perdendo a saúde. Gente, nunca vou me esquecer desse menino que chegou, ele não tinha condições. Quem lembra do Denis há 19, 18 anos atrás? O menino não dava conta de sair do carro. Eu fui lá e orei no fundo da igreja, lá na entrada da igreja, aliás, e o menino gritava. Ele já estava no estado avançado, ele tinha AIDS, em função de muitas drogas, ele contraiu. Resumindo a história do Denis. Eu orei pelo Denis, e ele foi sendo trazido, ele foi melhorando. Ele gritava. Ele estava na reunião, as dores que ele sentia eram tão fortes, que ele dava gritinhos, às vezes mais altos, dentro da reunião. E ele queria lutar. E eu, particularmente, lutei com aquele menino. E o Denis foi curado, o Denis deu testemunho, o Denis trouxe os exames, o Denis se ergueu, engordou, ficou bonito, de repente já estava com a namorada. O que aconteceu? O Denis abandonou Jesus, foi usar seu corpo saudável agora para pecar. Ele foi usar seu corpo saudável para pecar. O corpo que foi milagrosamente curado. Essa é uma história forte, porque os gritos daquele menino de dor, carregado, duas pessoas, os parentes, ele entrou na igreja carregado por eles. O Denis foi usar o corpo saudável para pecar. Depois, não sei se os mais velhos talvez lembrem esse detalhe, eu não lembro mais se foi 2 anos depois ou 3, que eu fiquei sabendo que o Denis tinha morrido. E aquela doença voltou forte, mas agora ele não teve cura, morreu. Não foi 3 anos, não, foi logo, não demorou tanto assim, não. Porque eu lembro que depois, eu era ainda nova no ministério, você fica chateada, você ainda acredita que as pessoas vão valorizar tudo e tal, e quando o Denis parou, nossa, como eu fiquei chateada, eu não acreditava naquilo, eu falava, meu pai, eu não acredito nisso. Depois o tempo passa, a gente aprende tanta coisa aqui, mas a época, meu pai, como pode? Abandonou. Estava assim, pele e osso, desfigurado. Pele e osso. Assim, estado terminal.
E Deus levantou aquele menino, e aquilo edificou demais a minha fé, porque, nossa, eu orei e Jesus curou o menino no estado terminal com AIDS. Foi uma grande experiência. Eu acho que eu estava com 27 ou 28 anos na época. Eu fiquei assim, me sentindo. Porque você está começando o ministério, todo milagre, Deus opera e você fica fascinada com aquilo. Denis foi embora. Ele usou, só que depois a doença voltou e ele morreu. Abandonou a fé. E quantas vezes eu vi pessoas fazerem o mesmo? Elas foram o carro que foi ungido para trazê-las à igreja, e elas invocarem o nome do Senhor, e etc. Elas usaram depois para o pecado. Pergunta se elas usaram para buscar Deus depois. Muitas não. Mas, lamentavelmente, todas perderam também. Foram perdendo. Os bens, a empresa, quantas vezes nós ungimos na vida negócios que tinham tudo para ir embora. Mas depois, agora, eu só tenho visão de dinheiro, e aí então não posso mais ir buscar o Senhor, estar nas reuniões, fazer os trabalhos, os jejuns, as buscas, porque eu tenho clientes. Agora o negócio se torna um Deus. Agora eu pego a coisa consagrada e ofereço aos deuses de ouro, de prata, de pedra. Porque é isso que muita gente faz. Porque qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus na sua vida, vai se tornar um ídolo. Agora eu pego o que Deus me deu, consagrado ao Senhor. Agora eu pego a minha vida de paz, que Deus me deu paz, eu não tinha paz, e agora Deus me deu paz, eu tenho uma outra vida, e eu uso essa vida que Deus me deu, uma vida de paz abençoada, para pecar. Agora eu tenho dinheiro, então eu posso viajar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Eu não preciso mais buscar Deus da mesma maneira. Se eu não tivesse dinheiro, eu estava buscando a Deus. Como eu tenho dinheiro, então agora eu estou curtindo. Você pode curtir. Eu não estou dizendo que você não possa ter lazer, viajar, fazer, mas dê prioridade a Deus. Dê prioridade aos propósitos. Eu nunca falhou uma pessoa que, principalmente nos meus projetos de conquistas, tenha levado de qualquer maneira e não levado a sério, que tenha terminado aquele ano em honra, em triunfo. Nunca vi até o dia de hoje. Todas as pessoas que vacilaram, não deram prioridade, não deram as primícias do ano ao Senhor, se elas forem honestas, elas vão testemunhar exatamente isso. Elas não terminaram felizes. Não foi o melhor ano da vida delas. Não foi. E de vez em quando tem aqueles que dizem assim, ai, na minha vida um ano não tem sido melhor do que o outro, e é porque fala que vai ser um ano melhor do que o outro. Uai, pela minha fé, a minha fé é que vai ser um ano melhor do que o outro. Agora, se você não crê nisso, essa é a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Se você é uma pessoa incrédula, se você a incredulidade e a dúvida fazem parte da sua vida, você nunca vai andar em glória e em vitória. Em Nazaré, o Senhor não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade. A incredulidade rouba vitórias das pessoas. Na vida daqueles que têm crido, um ano é melhor do que o outro. As promessas se cumprem. Nós temos Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Essas promessas, elas estão disponíveis a todo aquele que crê. Agora, não vai acontecer na vida de uma pessoa só porque eu falei. Vai acontecer porque ela crê. Eu estou aqui para entregar a mensagem, ela é entregue. Agora, se você recebe, eu não sei.
Eu recebo, vejo que muitas pessoas recebem, tem aqueles que não recebem e ficam até implicados. Não, porque na minha vida, filho, se você não crê, é um ano pior que o outro mesmo. É uma vida ruim, você fica velho, fica feio, acabado, sem vitória, sem construção nenhuma. Se você não crer, não der a Deus o que tem que dar, você não sai do lugar. A Bíblia diz que até o que não tem é tirado. Até o que não tem é tirado. Deus só pode operar mediante a fé. Tudo é mediante a fé. A palavra é liberada. Se você crê, você recebe. Se você não crê, não muda nada. O poder está na fé. A palavra é poderosa. Mas se você não crê, você não vai viver esse poder na sua vida. Você precisa crer. E o grande problema, por que o Belsazar fez isso aqui? Porque ele não creu. Ele não creu. Na cabeça dele, ele ia fazer, ia ser diferente. Agora o Daniel disse, olha, o outro foi bem maior que você e não deu certo para ele, por que vai dar certo para você? Tem gente muito maior, que cresceu muito mais, e quando desobedeceu, quando tomou um outro rumo, fracassou, você que é menor que Nabucodonosor, achou que ia prevalecer, desrespeitando, profanando as coisas sagradas do Senhor? Quantas vezes as pessoas pegaram o que foi consagrado, bênção de Deus, vitória do Senhor, ungido, consagrado, dedicado a Deus, e levaram e pecaram, e usaram aquilo para pecar. Usaram para pecar. Tem que pensar. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubeste tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor. Você se exaltou acima do Senhor. Porque quando você pegou as coisas consagradas, santificadas do Senhor e usou para o pecado, você estava achando que você estava acima de Deus. Acima do bem e do mal, que você podia fazer e acontecer e tudo bem, ia ficar por isso mesmo. Mandaste trazer, ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres, as tuas concubinas, louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Você deu prioridade ao que não tem valor nenhum, mas não glorificaste a Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Quando você tira Deus do lugar dele, você está deixando de glorificar aquele que te sustenta, ele sustenta a tua vida e todos os teus caminhos. Eu sempre digo para alguém, quando consegue uma bênção, se eu tiver oportunidade, eu digo, dê prioridade a Deus, porque de onde veio essa, vem muito mais. Mas se você achar que isso aqui der prioridade a um negócio que um dia vai estar num ferro velho qualquer, num lixão qualquer, você perde esse e assim, altera completamente a sua vida. Usa a sua vida para o reino. Porque é o Senhor que nos sustenta a nossa vida e todos os nossos caminhos. Quem nos sustenta é Deus. Daniel estava dizendo, você não glorificou aquele que sustenta a sua vida e todos os seus caminhos? Aquele que sustenta tudo, como é que você pode fazer uma coisa dessa? Se você está aí, é porque Deus te colocou. Por isso, diga por isso. Então,
por isso que a casa caiu. Ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado dessas palavras. Primeiro ele deu assim uma lição nele. Mostrou tudo para ele. E agora ele deu a revelação. Mene, Deus contou os teus dias. Contou os dias do teu reino. E determinou o seu fim. Fim para você. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazzar, vestiram Daniel com manto vermelho, puseram-lhe a corrente de ouro no pescoço, o proclamaram terceira importância no reino, no governo do reino. Naquela mesma noite, consciente, ele já estava quando ele cometeu o erro. Agora, mais consciente ainda, foi dito a ele tudo. Por quê? Olha o que você fez com a sua vida. Acabou. Naquela mesma noite, Belsazzar, rei dos Babilônios, foi morto. E Dário Medo apoderou-se do reino com idade de 62 anos. Aqui, em 1 Coríntios 10, diz assim, no 1. Portanto, não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mesmo mar. E em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, diga comigo, contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, diga por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Continue comigo. Essas coisas ocorreram como exemplos. Diga exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Paulo falou sobre tudo, porque os exemplos ficam aí. Quando a palavra não é o bastante, os conselhos e os exemplos, Deus vai mexer nas circunstâncias. Ele vai arrancar o seu reino. Você é pesado na balança e achado em falta. Quantas vezes Deus está nos pesando e a palavra está vindo? Olha, modifica isso. Nós temos promessas poderosas, mas nós temos aprendido todos os dias que Deus tem exigido um nível de obediência elevado. Amém. Nós vamos viver tudo que Deus nos prometeu, se estivermos dispostos a olhar para a cruz, e a cruz é a morte de si mesmo. Os exemplos estão aí. Nós somos ensinados, instruídos, educados pela palavra. Deus quer que o seu povo o tema. É necessário que o temor do Senhor, um temor reverencial, faça parte da vida de cada um. E ele continua. Não sejam idólatras. Agora, você sabe que a arrogância é como pecado de idolatria. Mas também a autopiedade, a cobiça, a avareza, a iniquidade, são como pecado de idolatria. Então, aqui, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Totalmente carnais, despreocupados, e sem nenhuma reverência, sem nenhum temor
estavam vivendo a vida deles. Não pratiquemos imoralidade, como algum deles fizeram, e num só dia, 23 mil. Morreram 23 mil. Então Deus está falando, olha a arrogância, olha a idolatria, arrogância, cobiça, avareza, autopiedade. Tudo é como pecado de idolatria. Olha a imoralidade. O Beltsazar cometeu idolatria, imoralidade, ele profanou. Não devemos pôr o Senhor à prova, quer dizer, tentar agir com imprudência, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E o que mais predominou ali? A murmuração. E não se queixem como alguns deles se queixaram, murmuradores, e foram mortos pelo anjo destruidor. Então tem muita gente que além de idolatria e imoralidade, são questionadoras, murmuradoras, questionam tudo, questionam a Deus, como se elas tivessem algum direito de fazer isso. Não, nós não temos. Nós não temos, nós somos, como diz a Bíblia, o barro. O caco dirá ao Senhor, Ele nos chama de caco. Essas coisas aconteceram, vamos juntos, essas coisas aconteceram a eles, como exemplos, e foram escritas como advertência para nós. Então tudo isso aconteceu como exemplo e advertência para nós. Tem que nos ensinar algo. Está aí para nos ensinar e nos poupar de sofrimento, se nós dermos crédito. Assim, aquele que julga estar firme ou estar em pé, cuide-se para que não caia. Se você julga que está firme, está em pé, então agora toma cuidado. Olhe, vigie, ore. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens? E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Eu gosto muito disso, você sabe por quê? Porque está dizendo, fala sim também de problemas, mas também está falando sobre, ei, para de dizer que o que você, as tentações, as coisas que acontecem com você são fortes demais e você não pode, não consegue dizer não pode suportar. A Bíblia está dizendo que Deus nos dá força e capacidade para passar por qualquer coisa, seja ela qual for, seja problema, seja a tentação que for, seja o que for. Você pode, a Bíblia está deixando bem claro, que você pode vencer qualquer vício, pode vencer qualquer situação, qualquer impulso sexual, você pode vencer qualquer coisa. A palavra está nos garantindo que nós temos esse poder dado por Deus para superar qualquer coisa. Então a história de que, no meu caso é mais, eu não posso vencer. Não, você não está colocando a força e a confiança que deveria. Para findar, aqui em 2 Coríntios 10, 4, 5, diz assim, na amplificada, porque as armas da nossa milícia não são físicas, armas de carne e sangue, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. À medida em que nós refutamos os argumentos, teorias, raciocínios, toda soberba e altivez que se levanta
contra o verdadeiro conhecimento de Deus e leva cada pensamento e propósito cativo para a obediência de Cristo, o Messias ungido. Na voz diz: as armas da guerra que estamos lutando não são deste mundo, mas são movidas por Deus e eficazes para derrubar, diga derrubar, as fortalezas erguidas contra a sua verdade. Que fortalezas são essas? Vamos continuar. Estamos demolindo argumentos, ideias e toda filosofia alta e poderosa. Aqui ainda na amplificada, argumentos, teorias, raciocínios, soberba e altivez. E poderosa que se coloca contra o conhecimento do único Deus, estamos fazendo prisioneiros todo pensamento, toda emoção e subjugando-as em obediência ao ungido. O que nós temos falado? A nossa forma de guerrear é espiritual. Nós temos que entender que existe uma força maligna lutando para te enganar. E a forma mais terrível que o mal usa é através da mente. Ao longo da vida, e muitas dessas fortalezas, desses muros altos, essas muralhas, que foram construídas na nossa mente, que é uma linha de pensamento, que é como uma verdadeira muralha. Você tem uma ideia, você tem uma visão, você tem um jeito de ver as coisas, e que assim, está lá, tão sólido, que vai contra a palavra de Deus. É uma linha de pensamento totalmente contrária à palavra, mas está lá. E agora você recebe a palavra, e através da palavra, de um entendimento, você leva cativo, você aprisiona todo pensamento e emoção contrários à palavra. Com a palavra você vai lá e derruba essa muralha, que é uma linha de pensamento, uma forma de pensar. Quem está entendendo isso? Levanta a mão. Que você passou uma vida inteira, a incredulidade pode ser uma fortaleza, a dúvida pode ser uma fortaleza, o orgulho é uma grande fortaleza, uma das maiores. A maioria tem a fortaleza do orgulho, a muralha do orgulho. E por aí vai. Está errado, mas você está lá, sempre cai naquela forma de pensar, naquela linha, de pensamento, porque você não vai ter uma vida diferente daquilo que você pensa. Você nunca vai estar acima da sua cabeça. Onde a sua mente estiver, é onde você vai estar. Se você tem uma mente carnal, você vai estar sempre envolvido com coisas carnais. E você tem que procurar aprender com histórias como essas, porque o Belsazar não aprendeu com a história do Nabucodonosor. Ele construiu uma ideia, uma linha de pensamento, uma fortaleza do engano. Havia uma fortaleza mental chamada engano, que ele acreditou que o final dele seria feliz, transgredindo
profanando, agindo de uma forma em que ele se colocava acima de Deus. E algumas pessoas falam, eu acima de Deus? Claro que sim. Quando você vai lá e pega a vida que Deus te deu e usa para o pecado, aquilo que Ele fez por você e usa para o mal, você acha que você tem controle. É a fortaleza do engano. E eu poderia passar horas só falando sobre isso. Tem muitas pessoas, elas não dão atenção, sempre elas caem no mesmo erro. Por que caem no mesmo erro? Por que algumas pessoas estão sempre caindo no mesmo erro? Porque existe uma fortaleza mental, uma forma de pensar, uma linha de pensamento, uma mentalidade que as mantém naquele lugar que é uma desgraça para elas. Mas elas caem. Elas sempre estão indo para lá. A fortaleza do orgulho é uma desgraça, do engano é uma desgraça. Tudo é uma desgraça que é contrária à palavra. E às vezes a pessoa está aí há 500 anos na igreja. Eu sou evangélico, eu sou cristão. Evangélico cristão. E, sendo em vitória, é as lutas do diabo. E qual a sua responsabilidade na construção da sua vida? Não é fazer com que o diabo não tenha mais poder sobre a sua vida? Será que ele vai continuar durante toda uma vida, durante a sua existência, tendo poder de controlar a sua mente? Então, assim, muita coisa entrou na nossa vida. Nós chegamos com uma bagagem, nós chegamos em Cristo com uma bagagem assim gigante. E agora você tem que ter a capacidade de ir jogando fora isso tudo. Você traz coisas do teu pai, da tua mãe, do marido, da esposa. Você traz coisas das pessoas que você trabalhou, das pessoas que você encontrou. Você traz coisas de coisas que você ouviu. Você pega muita coisa e um dia você conhece a Deus, você ouve a palavra e você descobre que tem muita coisa na sua vida. Você está carregando coisas demais, uma bagagem pesada demais. Uma forma de pensar complicada demais, ou fechada, ignorante, enganosa. Você está lá, a palavra bate e não entra. Se conversar com alguns, no final da reunião, ele vai, você ouviu a palavra? Então, não, eu ouvi, mas é uma luta, né? A vida, né? É que para mim, você vê, é muito difícil a vida para mim, assim, sabe? Eu não entendo o que é que Deus... Não, você ouviu a palavra? Não, eu ouvi, mas então, não entrou nada. Nada. Fala de cara, eu sou o mesmo. Eu escutei, entrou no ouvido, saiu pelo outro, não peguei nada, porque eu não estou afim de mudar minha linha de pensamento. Eu penso de um jeito, ninguém vai mudar minha cabeça. Só que você está perdendo a sua vida. A palavra não é minha. Essa palavra não é minha. Eu não li nada, eu não escrevi, a Bíblia eu não tenho nenhum livro aqui. Eu até gostaria de ter vivido nos tempos da Bíblia. Eu ia ser ambiciosa, eu ia querer um livro para mim também. A Ruth teve, a Esther teve, eu queria o Cléo também. Abram no livro de Cléo. Mas não vivi nos tempos da Bíblia. Então, a Bíblia já foi escrita. Eu tenho que escrever a minha história agora, mas eu não tenho nenhum livro aqui. O que eu prego, primeiramente, vem para mim. Eu que tenho que entender. Todos nós
tivemos lutas e batalhas para demolir fortaleza, uma forma de pensar, especialmente a do orgulho, que é a mais potente de todas e a mais enganosa, porque ela se esconde atrás de uma desculpa. E muitas vezes o que está por trás de toda aquela ladainha é orgulho. Orgulho. A pessoa assim anda 1000 quilômetros, sendo que ela poderia simplesmente chegar. O meu problema é orgulho. Aí não, ela vai embora. Se você continuar recebendo a palavra, mas mantendo as fortalezas, a mesma linha de pensamento, ignorando o que você tem recebido, você está perdendo seu tempo, está perdendo a sua vida, você está na igreja e não está evoluindo, não está indo a lugar nenhum, sua vida não está mudando, porque a fé vem do ouvir, o ouvir a palavra de Deus e o praticar. Eu preciso praticar. Eu estou recebendo muito, mas quanto eu estou retendo? E realmente eu estou crendo nisso? Eu acato, eu recebo? Eu estou cooperando para que isso se realize na minha vida e Deus possa fazer essa obra na minha vida? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seu propósito no coração. Primeira coisa que eu oriento você ouviu uma mensagem forte, que tem o poder de transformar radicalmente a vida. Radicalmente. A vida de qualquer pessoa, que é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não mudar a sua vida, nada mais vai mudar. A única coisa capaz de mudar a nossa vida é a palavra de Deus. Se você não está conseguindo obter o resultado por intermédio da palavra de Deus, então você chegou no recurso máximo. Esse já é você já atingiu o limite. Se a palavra de Deus não está sendo suficiente para alavancar você e te levar a ter uma vida abençoada, então assim, não tem mais para onde ir. Quer dizer, o que tem é viver. Mas se ela não tem te impactado ao ponto de você amá-la e praticá-la, não há o que fazer. Vamos lá. Cada um sabe o que Deus está falando. Ele está puxando a nossa fé. Ele está puxando e elevando o nosso nível de entendimento, de sensibilidade, de consciência. Então abre o seu coração e fala com Deus: Senhor, eu estou aberto, eu quero, eu estou disposto. E eu entendi que eu venho eu tenho vivido sem temor. Eu tenho desrespeitado coisas consagradas. Eu entendi que a palavra não tem sido bastante, os exemplos não têm sido bastante. Os conselhos. Eu entendi. Eu entendi que eu tenho mantido a minha forma de pensar. Eu não me desfiz dela ainda. Eu não demoli essa fortaleza.
E eu estou tendo as respostas que eu preciso aqui. Para tomar decisões, eu estou tendo condições através dessa direção de tomar as decisões necessárias. E eu creio que você tem que entrar agora numa luta mesmo, é uma guerra, e decidir. Eu não posso mais ter essa linha de pensamento, ter essa mentalidade, manter essa mentalidade, pensar dessa maneira. Eu não posso mais. Eu preciso demolir essas fortalezas. Eu não posso mais viver da maneira que eu tenho vivido, porque senão eu não vou a lugar nenhum, não vou vencer nunca. E Deus está lutando para você ter uma vida excelente, extraordinária. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro de todo o meu coração, para que a palavra tenha entrado e cada um tenha se vestido dela, e que uma transformação real, absoluta, poderosa, e realmente esteja acontecendo agora. Ó Espírito Santo, eu oro para que essa pessoa esteja nesse momento vendo com uma clareza e profundidade aquilo que estava oculto aos olhos dela, que o nível de temor, de sinceridade, de verdade, ó meu Deus, que esse nível de temor seja elevado na vida dela, que ela tenha temor, que ela entenda que ela precisa viver na verdade, de sinceridade, ela precisa olhar e admitir, aceitar e se posicionar, meu Pai. Eu oro nesse momento, meu Senhor amado, para que essa cegueira, esse espírito de incredulidade que muitos têm sido tão incrédulos, não é falta de receber a palavra, e quantos que têm sido tão orgulhosos que não são capazes de absorver, de receber, de admitir, de agir. Então, Pai, que ela não aceite mais permanecer no mesmo lugar, com a mesma vida. O tempo está passando, quantas vezes eu vejo, entra ano e sai ano, e a vida de muitos é a mesma, os problemas são os mesmos, nem os problemas mudam, os problemas são os mesmos, insolúveis, uma estagnação absurda. Ó Pai, tem misericórdia, meu Salvador, passa do teu sangue sobre cada um agora, queima do alto da cabeça a planta dos pés cada um, e que esse orgulho demoníaco, essa fortaleza do orgulho, esse orgulho que tem roubado vida, vitórias, promessas, conquistas, tem roubado paz, tem roubado avanços, essa cegueira, essa falta de temor, sejam repreendidos em nome de Jesus agora, em nome de Jesus. Essa pessoa que tem vivido cega, que nem tendo todos os exemplos do mundo, todos os sinais, tudo exposto e claro, não se submete ao Senhor. Todo domínio mental, todo o mal que tem dominado essa mente, com essa cegueira, essa falta de temor, esse orgulho, essa arrogância, essa mentalidade miserável, incrédula, eu repreendo em nome de Jesus agora,
E eu não estou pedindo, eu dou uma ordem que domine essa mente. Você que está aí controlando a mentalidade dessa pessoa, você controla a forma dela pensar, você que tem colocado pensamentos demoníacos, e ela pensa o que você quer que ela pense, e ela alimenta, e ela acha que tem controle, e ela continua na mesma linha, na mesma vida, e no mesmo fracasso. Você tem mantido ela na mesma vida miserável, infeliz, derrotada, muitas vezes desgraçada, em função desse domínio mental demoníaco. Desaloja dessa vida. Vamos, lute comigo. Desaloja dessa mente, desaloja desse emocional, desaloja da alma, desaloja do consciente, do inconsciente, do subconsciente, desaloja linha de pensamento demoníaca, mentalidade demoníaca, domínio demoníaco. Eu dou uma ordem agora, vai saindo das entranhas agora, em nome de Jesus, e saia agora, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz que ela tem o poder de dividir alma e espírito. Com a autoridade que o Senhor me deu, eu quero agora que seja dividido alma e espírito agora. Que a tua palavra divida alma e espírito agora. Que essa pessoa seja capaz de ver o que é dela e o que é do Senhor. Tudo que é dela, tudo que é uma coisa dela, carnal, e aquilo que vem do Senhor. Agora, divide, Pai, divide agora. E onde o mal estiver tendo controle, que ele não possa suportar, que ele seja queimado agora, que ele seja queimado agora, e amarrado no nome de Jesus, e arrancado das entranhas dessa pessoa, da mente, do coração, do interior dela, que ele seja arrancado, esse espírito da cegueira, que domina essa mente, que controla essa vida, completamente, saia da vida dela, em nome de Jesus. Que essa fortaleza, essa linha de pensamento demoníaca, seja demolida agora, que venha ao chão, que caia por terra agora, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Tudo que controla a mente dessa pessoa, e tem endurecido o coração dela, e tornado ela arrogante, soberba, teimosa, e consequentemente infeliz, eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, essa fortaleza da incredulidade e da dúvida, que não deixa essa pessoa crer que ela pode, é para ela também, ela pode. Eu repreendo em nome de Jesus, esse gigante que está na vida dessa pessoa, que esse sentimento, essa mentalidade, esse gigante que tem estado aí, e tem desgraçado com ela e puxado ela para o buraco. Quando ela progride um pouco, logo ela volta ao mesmo estágio. Eu ordeno que ele caia por terra. Agora, em nome de Jesus, todo gigante, todo
todo gigante emocional, todo gigante espiritual, todo gigante voltado para toda a linha de sentimentos, de possessão demoníaca, caiam por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder sobre cada vida. O sangue de Jesus tem poder sobre cada vida. Queima cada um do alto da cabeça à planta dos pés. E liberta cada um agora, meu Pai. Em nome de Jesus. Ainda com o seu projeto na mão, segura com uma e bota a outra mão na sua cabeça. E eu quero que você diga, você sabe qual é a fortaleza. E você tem que dizer isso agora. Eu estou, nesse momento, eu creio, e eu estou me posicionando, e esse mal não tem mais poder na minha vida. Essa fortaleza já foi demolida. Essa fortaleza mental foi demolida. Não existe mais na minha vida. Eu estou livre. Completamente livre. Você sabe qual é a fortaleza. Então você tem que ter a capacidade de dizer. Porque você não pode vir à igreja para não mudar. Se você está vindo aqui e continua a mesma pessoa, você está perdendo a sua vida. Se você vem para a reunião e quando você sai, você é a mesma pessoa, você pensa do mesmo jeito, você usa a tua boca da mesma forma, você tem o mesmo comportamento, você está perdendo a sua vida, é perda de tempo. Reaja, lute. Você tem que ter a capacidade de dizer, meu Deus, o tempo está passando, eu estou sendo roubado. Eu não aceito mais pensar assim. Eu não aceito mais viver assim. Chega! Chega! Em nome de Jesus. Fortaleza do engano, fortaleza do orgulho, fortaleza da incredulidade, fortaleza da dúvida. Caiam por terra. Em nome de Jesus. Eu entrei nessa reunião pensando de um jeito, mas eu saio daqui sem essa linha de pensamento. Eu não aceito mais pensar assim. Eu não aceito mais ter essa linha de pensamento. Eu não aceito mais ter essa mentalidade. Eu não aceito mais essa mentalidade que tem me mantido no fracasso. Eu não aceito mais. E nessa reunião, eu estou vencendo isso. Isso tem sido um gigante para mim. Mas hoje, eu estou matando esse gigante no nome de Jesus. Ele está caindo por terra no nome de Jesus. Fim para isso. No nome de Jesus Cristo. Eu tenho recebido a palavra. E eu não posso mais apenas escutar e não reter na minha vida. Eu vou pensar os pensamentos de Deus. Eu vou pensar os pensamentos de Deus. E eu vou agir como eu sou orientado pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu recebi poder para isso. E é assim que eu vou viver. Eu posso viver como a palavra manda. Levanta o teu propósito ao céu, meu Deus. Tudo que foi projetado, tudo que essa pessoa colocou, meu Salvador eterno, diante do Senhor, essa pessoa consagrou ao Senhor os sonhos dela, os projetos dela, ela colocou diante do Senhor, meu Salvador. Então, nesse momento, eu entrego tudo nas tuas mãos, e eu peço, materializa, realiza na vida dela, tudo que ela projetou para 2017, cria meios, gera possibilidades, traga
existência o que não existe, materializa na vida dessa pessoa, coloca nas mãos dela, para a honra e a glória do teu nome. Oh meu Deus, eu te peço, dá ela visão, entendimento, dá ela força, ajuda ela a avançar, ajuda ela a crescer, ajuda ela a realizar, ajuda ela a ir além, ajuda, meu Deus, essa pessoa nas conquistas dela. Materializa Deuteronômio 28, de 1 a 14, do 1 ao 14 na vida dela. Eu profetizo que todas essas promessas sejam materializadas na vida dela. Eu profetizo que tudo aquilo que o Senhor liberou para nós seja concretizado na vida dela, em o nome do Senhor Jesus. Eu consagro cada sonho, cada projeto, tudo que foi colocado diante do Senhor, eu consagro ao Senhor e determino a realização, materialização, a concretização de tudo isso, que ela viva a sua glória. Oh meu Deus, traga a existência, cria meios, meu Deus, eu peço, tira da mão do ímpio, põe na mão do justo, meu Deus, honra a fé do teu povo, enche a vida dela de bens, responda ao clamor de cada um. Responda, fala isso para Deus. Senhor, aqui eu coloquei diante do Senhor os meus sonhos, e eu creio que projetando no Senhor, eu vou viver infinitamente mais. Eu acredito, meu Pai, que o Senhor vai fazer infinitamente mais na minha vida. Esse será o melhor ano da minha vida. Eu vou viver todas as promessas de Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Elas são para mim. Eu creio nisso. Esse é o meu ano. Eu creio nisso. E eu vou avançar com toda a força. E eu não vou ceder a nenhum pensamento contrário, a nenhuma situação contrária. Eu vou continuar crendo e lutando, porque eu sei que está comigo, me chamou para vencer. É ano de vitória, e o Senhor tem lutado para estabelecer uma vida de vitórias para mim. Eu andarei em vitórias. Fala isso com Deus. Eu serei um cristão vitorioso. Eu vou andar em vitórias. A minha vida será gloriosa enquanto eu existir. Diga: enquanto eu existir, eu andarei em vitória. Em nome de Jesus, eu serei mais que vencedor. Jamais conhecerei uma derrota. Deus é comigo. Em nome de Jesus. Com essas mãos estendidas ainda para o lado da sua casa, do seu trabalho, você tem poder para abençoar a sua casa, a sua família. Que aquele que está enfermo seja curado agora em nome de Jesus. A porta que está fechada seja aberta agora em nome de Jesus. Seu marido seja salvo, sua esposa, seus filhos abençoados. Aquilo que está amarrado, totalmente bloqueado, que caia por terra agora. Todo bloqueio, todo impedimento, e que você viva a bênção ali. Eu declaro junto com você a vitória da sua casa, da sua família, da sua empresa, de tudo que você está apresentando agora. Junto com você nós abençoamos e ordenamos que todo gigante caia por terra, e que você viva a vitória no nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por esta reunião. Obrigada por tudo. Eu te amo demais. O Senhor é um Deus tão bom. E não há derrotas no Senhor. Nós temos desfrutado de vitórias sempre. E vamos continuar desfrutando, porque o Senhor é um Deus vivo. É um grande general e nunca perdeu uma guerra. Nunca perdeu uma guerra, meu Pai. Eu agradeço ao Senhor por tudo. Eu concordo com todas as orações que foram feitas. Eu as ligo aqui na terra, para que elas sejam ligadas no céu. Todas essas orações e vitórias, eu ligo aqui na terra todas
todos esses projetos materializados, para que sejam ligados no céu. E eu desligo aqui na terra tudo que é contrário, tudo que tem impedido as vitórias dessa pessoa. Eu desligo aqui na terra toda essa força contrária, para que sejam desligadas no céu. Eu declaro que todo gigante já caiu por terra, toda fortaleza mental já foi demolida, no nome de Jesus. Tudo que impedia as vitórias dessa pessoa, tudo já foi repreendido, e ela sai daqui forte, poderosa, cheia de vida, cheia de energia, de saúde, de poder, para avançar e desfrutar do seu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.